Amém. Amém. Olha aí, meus irmãos, achando que só mulher canta, tá aí o Rory para dizer que a gente agora tem voz masculina, né? Geralmente a gente só tem voz feminina, Rory, graças a Deus, louvado seja Deus. Os homens geralmente cantam aqui no coral, no quarteto, né? Dificilmente tem um homem solando, sempre são as mulheres, olha aí. O Rory lançou o desafio agora. Vamos ver se outros aparecem. Louvado seja o Senhor. O Jornal Batista de hoje, eu não sei quantos dos irmãos leram, eu mandei para os irmãos nos grupos da igreja. Traz um artigo, inclusive quando eu mandei nos grupos da igreja, eu fiz destaque deste artigo. Um artigo do pastor Cleverson Pereira do Vale, página 3 do Jornal Batista de hoje, sob o título Desigrejados. Ele começa o artigo dizendo assim: cresce o número de desigrejados no Brasil. Um levantamento da revista Isto É, de agosto de 2017, a partir de dados da pesquisa de orçamento familiar do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estimou que o número de desigrejados no Brasil atualmente supere a faixa de 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas. E naquele pequeno artigo, o pastor Cleverson continua perguntando assim: o que são desigrejados? E ele responde: são pessoas que pararam de ir a uma igreja institucional por diversos motivos. Preferem ficar em casa, alegam que adoram a Deus sozinhas. Eu já tive contato com muitas dessas pessoas e conheço inclusive pastores formados em seminários que hoje são desigrejados. Continuam sendo chamados de pastores, mas eles mesmos não frequentam igreja nenhuma, portanto, não sei porque ainda se chamam de pastores, porque também não têm ovelhas nenhuma para cuidar. Eles alegam os vários problemas das igrejas, as várias dificuldades das igrejas, as várias falhas das igrejas. Então, eles dizem que podem crer em casa e adorar a Deus em casa. Isso é verdade. Qualquer um pode adorar a Deus em qualquer lugar. Qualquer um pode ler a palavra de Deus em qualquer lugar. Isso é fato, é bíblico. Mas daí você usar isso para não frequentar igreja nenhuma é uma outra distância que a gente precisa considerar. Muitas dessas pessoas, elas são seguidores de pregadores da internet. Porque quando você segue pregadores da internet, você não os conhece pessoalmente. Raramente você os conhece. Eles estão sempre bem polidos na face, eles não têm ruga nem cabelo despenteado, né? E naturalmente eles têm as melhores pregações, porque eles têm aquelas pregações para a televisão, eles não lidam com o dia a dia de ovelhas, eles não têm que ir a sepultamentos, eles não têm que ir a casamentos, nem intervir em briga de marido e mulher, nem em criação de filhos de ninguém. Eles não lidam com conflitos de relacionamento, eles apenas pregam. Por isso eles são os melhores pregadores do mundo. Não são pastores, são pregadores. E os desigrejados seguem esses pregadores. É só você olhar o Twitter desses pregadores, eles têm milhões de seguidores, né? Milhões. Pessoalmente, eu tenho observado que os desigrejados incluem essas pessoas, mas incluem uma outra classe de crentes, que eu costumo chamar de os eternos visitantes. Quem são esses? São aqueles crentes que vivem de igreja em igreja. Eles não se comprometem com igreja alguma. Eles alegam os mesmos problemas dos desigrejados normais do censo do IBGE, mas eles até que vão às igrejas locais.
Só que eles não vão para firmar nenhum compromisso, eles vão para serem visitantes. Eles frequentam um tempo enquanto alguma coisa lhes agrada, às vezes a pregação, às vezes a música, às vezes o ensino, mas assim como eles chegam, eles saem, assim como eles vêm, eles vão. Eles não têm compromisso, eles não querem compromisso, eles não querem. Na verdade, por exemplo, a gente viu agora um vídeo sobre dízimo, e esses desigrejados, se você perguntar a eles sobre o dízimo, eles dizem que ajudam os necessitados com os dízimos. Mas se você perguntar o nome de um necessitado que eles ajudaram, eles não vão saber dizer quem foi. Então eles mentem muito descaradamente, porque de fato eles não querem compromisso. Porque compromisso com a igreja dá trabalho. Hoje pela manhã a gente falou sobre essa questão de trabalho, que é o nosso pacto das igrejas, e eu botei a imagem do sujeito carregando um fecho de lenha nas costas. Ser membro de igreja dá trabalho, porque a gente encontra pessoas diferentes da gente, a gente lida com opiniões diferentes, a gente lida com problemas dos outros, a gente lida com o choro dos outros, a gente lida com desentendimento dos outros. Então é muito mais cômodo a gente só visitar. Porque quando a gente visita, a gente é sempre bem recebido, não é? Não é verdade? Quando você tem visita em casa, presta atenção, você tem visita em casa, você não faz aquele feijão com arroz que faz todo dia. Fala sério, você não faz. Você não vai lá e pega a comida na geladeira e requenta lá no micro-ondas. Não, você faz a melhor comida, porque tem visita em casa. Quando tem visita em casa, você nem briga com a mulher. Você não briga. Ela diz um bocado de coisa que você não gosta, você engole, sorri, chama meu amor e diz assim, deixa a visita sair. Porque a visita está lá. A visita está lá. O menino apronta. Se não tem visita, quando ele apronta, você já levanta ele pela orelha. Mas se tem visita, você dá aquela olhada atravessada e diz a mesma coisa, eu te pego depois. Mas a visita não sabe nada disso. A visita acha que você tem um casamento perfeito, que não briga. A visita acha que você é o melhor pai do mundo, porque a visita não está lá todo dia. Então, ser visitante em igreja evangélica é uma maravilha. É uma maravilha. A gente sempre tem todo mundo sorrindo, abraçando a gente. Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre, não é assim? Visitante é coisa boa. Então, muitas vezes, o que acontece é que as pessoas estão preferindo serem visitantes. Eles ficam e eles vão ali, depois acolá. Eu digo que a nossa igreja tem uma característica sempre de receber desigrejados. Estamos no centro da cidade, não é? A gente tem uma estrutura física, graças a Deus, boa. Graças a Deus a gente tem muita coisa boa, coral, quartetos, octetos, coral infantil, bons professores de ensino bíblico na escola bíblica dominical. Hoje nós tivemos uma aula belíssima do Yuri, não é? Nosso pastor de jovens. Então a nossa igreja tem essa característica de atrair muitos desigrejados. E eu os cumprimento, eu os abraço, e eles vêm aqui, e eles vão. Amanhã eu não os encontro mais, porque eles foram para um outro lugar. São muitos assim, que passam temporada, não ficam. Não firmam compromisso, também não deixam marcas. Como povo batista, a gente tem falado muito sobre igreja multiplicadora. E dizemos que a igreja multiplicadora tem 5 princípios bíblicos. E eu queria que vocês vissem esse slidezinho só para situar. Passa aí o próximo. Obrigado. Primeiro princípio é oração.
Vai lá? Pronto. O segundo princípio é evangelização discipuladora. O terceiro princípio é plantação de igrejas. O quarto, formação de líderes. E por último, que nós chamamos compaixão e graça. Nossa igreja tem 114 anos. Como eu falei hoje de manhã, nós começamos fruto de 11 pessoas que se reuniram na casa de um irmão, chamado Barrocão, ali na José dos Santos e Silva, e depois de 114 anos somos o que somos. E nós temos tentado viver esses 5 princípios da chamada igreja multiplicadora. Nós buscamos ser uma igreja envolvida em oração, por isso nós temos, como igreja, através das nossas organizações, vigílias, jornadas de oração. Os jovens terão agora dia 8 de fevereiro, não é isso? 8 de fevereiro, uma vigília de oração. Nós temos um culto de oração toda quarta-feira às 19 horas. E nós temos um grupo de oração, chamado Grupo Permanente de Oração, que toda terça-feira às 15 horas está aqui orando especialmente pelas famílias da igreja. E nesse momento tem um grupo lá atrás. Se você não sabe, nesse momento de culto, de pregação, tem um grupo lá numa das salas orando, sempre assim, todo domingo. Nós também buscamos ser uma igreja que evangeliza. Nós temos utilizado como ferramenta para isso pequenos grupos durante a semana. Nós hoje temos pequenos grupos de jovens, nós temos pequenos grupos mistos, e as mulheres estão aceitando o desafio de criarmos pequenos grupos de mulheres. E os pequenos grupos, eles atendem ao cuidado, mas especialmente eles atendem à evangelização, a maneira de alcançar a família e os amigos. E nós temos a escola bíblica dominical, que também cumpre esse papel de evangelizar, especialmente discipular. Na área de plantação de igreja, nós temos o que nós chamamos de Conselho Missionário da Igreja, que na verdade envolve todas as organizações da igreja, envolve até o coral da igreja, que tem um programa chamado Meu Canto é Missões, e nós temos um projeto de plantar uma igreja batista em cada cidade do estado. Já temos marcado para final de junho, início de julho, a próxima igreja em Alagoinha do Piauí. Nesses 10 anos plantamos 27 igrejas, hoje temos 18 congregações, em nome de Jesus seremos 19 a partir de julho, com a Lagoinha do Piauí. Na formação de líderes, nós temos a escola de música, que ajuda a nossa igreja, ajuda outras igrejas. Nós temos treinamentos específicos, a todo momento oferecemos treinamentos específicos aqui na igreja e nas congregações. Nós temos um curso de líderes aqui na igreja, e através das organizações de jovens, homens e mulheres, a gente também oferece treinamentos, porque eles terminam treinando na liderança. Ontem, por exemplo, tinha um culto de jovens aqui, eu estava aí com eles, nós tínhamos 45 presentes, e quem liderou o culto ontem foi a Débora. A Débora, quando chegou aqui na igreja, tinha 9 anos. Hoje ela lidera missões, lidera os jovens. E o Yuri pregou. O Yuri, quando eu cheguei aqui, era um menino querendo ser seminarista, não é? E hoje ele prega, e eu sento aqui e digo: Deus é misericordioso e bondoso, porque ele prega com unção. Treinamento. As organizações têm esse papel de treinar líderes para a igreja. E na área de compaixão e graça, o último ponto que você vê aí, nós temos alguns projetos muito específicos. Você vê essa caixinha aqui, essa caixinha nem parece nada, né? Esse cofrezinho aqui que tem essa logomarca, esse é um projeto que a gente tem de compaixão e graça com crianças de 4 a 14 anos, como está aqui, 4 a 14 anos. Vocês que viram há pouco o nosso Informa PIB, viram alguma coisa desse compaixão e graça? Vocês viram no vídeo, por exemplo, as crianças da Esplanada do Uruguai, que fazem parte desse projeto, sendo treinadas em artesanato. Na verdade, ali na Esplanada do Uruguai, o Filho e a Maiara têm um trabalho belíssimo com aquelas crianças, porque eles ensinam tantas coisas, eles são tão criativos, que praticamente toda semana eles têm uma coisa diferente com aquelas crianças. Você precisa ir lá para ver
a mudança na comunidade por causa desse trabalho com as crianças. Mas vocês viram também no vídeo, lá em Alegrete, a nossa missionária lá, a esposa do Ismael, a Andréia, dando aula de alfabetização de adultos. Esse é um programa que nós temos chamado Alfabetizando pela Bíblia. E é de fato um trabalho de alfabetização pela Bíblia. Os irmãos já viram aqui, por exemplo, o vídeo da irmã Josa, que se converteu ali na Estaca Zero, por esse programa. Ela foi alfabetizada lendo a Bíblia, ela conheceu Cristo como Salvador, e o Evangelho mudou a vida dela, o casamento dela que estava acabando, mudou a vida dela e da família toda. Além disso, nós temos também o nosso PIB Cidadania, que tem como carro-chefe a nossa unidade de saúde, chamada Unidade Odontomédica, nosso ônibus que tem consultório médico, consultório odontológico. Esses dias o ônibus esteve em José de Freitas, depois esteve em Jerumenha do Piauí. E, na verdade, quando a gente leva o ônibus, a gente leva várias ações, porque aí entra gente que corta cabelo, entra gente que faz unha, entra gente que atende como advogado, entra gente que dá orientação psicológica, enfim, é um pool de ações que a gente faz através disso, que chamamos então a nossa Compaixão e Graça. Só para você ter uma ideia, o Ismael, que é membro da nossa igreja e é cabeleireiro, Ismael tem um salão de beleza, é assim que eu chamo, não é? Obrigado. Ali no Disseu, Ismael é parte do nosso projeto, e Deus botou no coração do Ismael uma coisa fantástica. Deus botou no coração dele, porque a gente foi já 3 ou 4 vezes com a nossa unidade de saúde atender os internos da Casa do Oleiro, que é uma casa de recuperação de dependentes químicos. E o Ismael indo lá, Deus botou no coração dele que ele tinha que fazer um trabalho contínuo. Então hoje o Ismael é o missionário de cortar cabelo toda segunda-feira na Casa do Oleiro. Toda segunda-feira o Ismael está na Casa do Oleiro cortando cabelo. Então, se você é cabeleireiro, está desafiado a ir com o Ismael, para ajudar o Ismael nesse trabalho. A liderança lá da Casa do Oleiro montou uma sala só para o Ismael fazer isso. Então ele tirou do trabalho dele a segunda-feira para cortar cabelo na Casa do Oleiro. Então, como igreja, nós estamos buscando seguir esses 5 princípios de várias maneiras. Hoje, por exemplo, nós estamos com um projeto que esperamos começar, já começamos na Estaca Zero, infelizmente não deu certo, não por causa do projeto, mas por causa dos que ficaram de cuidar do projeto, que é um projeto de horta comunitária, para levar qualidade de vida e dar fonte de renda para as populações carentes, especialmente do sertão. A Lili, a nossa engenheira, já aceitou o desafio e a gente espera começar isso agora lá em Santo Antônio dos Milagres e Murici dos Portelas. Naturalmente, irmãos, o que a gente procura fazer é pouco diante das necessidades, mas é muito diante da realidade da nossa igreja. E a gente não vai conseguir fazer isso sem compromisso. Nós não vamos conseguir fazer isso se nós estivermos lidando com desigrejados a vida inteira, gente que vem e não assume compromisso e vai, gente que chega e não fica e não permanece. Eu queria dizer para você que a gente é uma igreja imperfeita. Nós temos muitos problemas, nós temos muitas dificuldades. A nossa igreja é uma igreja que erra, é uma igreja que falha. Nós temos um Deus que nos ama, que nos perdoa, que nos levanta, que nos bota para andar de novo, mas a gente não é perfeito. Essa igreja não tem um pastor perfeito. Se você vier para cá achando que tem um pastor perfeito, não tem. Esse pastor erra, se irrita, às vezes é grosseiro. Pode ter certeza, não tem um pastor perfeito essa igreja, não tem. Se você vier pensando num pastor perfeito, é melhor não vir,
porque você não vai achar um pastor perfeito. Se você vier para cá pensando numa igreja perfeita, não venha, porque nós não temos uma igreja perfeita. A gente tem muitos problemas, muitas dificuldades. Tem dia, por exemplo, que a gente fica buscando alguém para cuidar das crianças e ensinar, e a gente mendiga porque não temos alguém para fazer. Tem dia que a gente tem que cancelar um projeto que vamos fazer porque não tem alguém para fazer. Então essa igreja é imperfeita, não é perfeita. Se você pensar que ela é perfeita, não é não. Ela só tem uma fachada bonita, mas ela não é a fachada. Ela sou eu, que sou um cara feio, imperfeito. Ela é você, que é membro da igreja, que com certeza é também imperfeito e tem seus erros e as suas falhas. Nós somos gente cuidando de gente, errando com gente e buscando a Deus na tentativa de que Ele nos faça errar menos. Então, se você pode se comprometer com uma igreja assim, bem-vindo. Bem-vindo. Agora, se você não pode, sinto muito, você vai ter que ir para o céu. Porque a igreja que está lá e que está esperando a gente ir também, enquanto a gente não chegar lá, a igreja que está lá, ela é perfeita. O pastor que está lá, perfeito, 10. É o Senhor Jesus Cristo, Ele não erra. Se você quer uma igreja perfeita, tem que pedir para Ele para ir para lá. Porque se você ficar aqui, sinto muito lhe dizer, você vai estar lidando com imperfeições, com erros e falhas. E se você é daqueles que na hora que vê um erro e uma falha, foge, não vem não, porque você vai fugir rápido demais daqui. Muito rápido. E eu quero pensar com você nesse sentido, e quero convidá-lo para ler comigo um texto da Palavra de Deus, Êxodo 32. Êxodo 32. Êxodo 32, de 1 a 35. Só para você não ficar decepcionado, é o capítulo todo. A palavra de Deus diz assim: mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhe disse: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão. E ele os recebeu de suas mãos, e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro, e fazendo uma proclamação, disse: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se a comer e a beber, depois levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e adoraram-no, e lhe ofereceram sacrifícios, e disseram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma,
e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, porque se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da tua ardente ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, e lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei esta terra, toda esta terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escrita era a mesma escrita de Deus, esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira, e ele arremessou das mãos as tábuas e as despedaçou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinham feito e o queimou no fogo, e moendo até que se tornou pó, o aspergiu sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. E perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Ao que respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu conheces o povo, como ele é inclinado ao mal, pois eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. Assim me deram, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Quando, pois, Moisés viu o povo que estava desenfreado, porque Arão o havia desenfreado para o escárnio entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem está ao lado do Senhor, venha a mim. Ao que se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então ele lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai-vos hoje ao Senhor, porque cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, para que o Senhor vos conceda hoje uma bênção. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós tendes cometido grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei expiação pelo vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para o lugar de que te hei dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, sobre eles visitarei o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor o povo, por ter feito o bezerro que Arão
formara. Meus irmãos, esse é o texto da palavra de Deus, quando então Moisés está conduzindo o povo. Moisés está conduzindo aqui o que nós chamaríamos de uma igreja do Senhor. E o que acontece aqui? Aqui tem uma igreja perfeita? Não, tem uma igreja imperfeita. Moisés subiu ao monte e foi falar com o Senhor. E ali recebeu o que nós conhecemos como os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Mas a demora de Moisés para descer fez com que o povo duvidasse de que ele voltaria e do que ele estaria fazendo. E então o povo que ficara embaixo do monte, liderado por Arão, o povo então pede um Deus para si. E Arão então faz do ouro que o povo lhe traz um bezerro. E o povo adora. E o povo sacrifica. E ainda sobre o monte, quando Deus toma conhecimento de tudo isso lá embaixo, Deus diz a Moisés que o povo estava pecando e que ele queria destruir o povo e começar de Moisés uma nova nação. Moisés tem então um diálogo com Deus, em que Moisés argumenta com Deus sobre a posição tomada por Deus. E quando Moisés desce e vê o povo, o Moisés que tinha dito lá em cima que Deus não deveria destruir o povo, é o Moisés que quando vê no arraial lá embaixo, todo mundo adorando o ídolo, o bezerro, todo mundo pecando, é o Moisés que esbagaça as tábuas da lei, é o Moisés que faz com que o bezerro seja queimado, fundido, jogado na água e obriga os adoradores a beber água com ouro. É o mesmo Moisés que manda com que os filhos de Levi entrem em cada tenda e mate um por um daqueles que estavam adorando o bezerro. Mas veja os irmãos, que apesar de toda a falha daquele povo, apesar de toda a ira de Moisés, ele tem um compromisso com aquele povo. Deus lhe deu uma oportunidade. Deus destruiria o povo e faria dele um novo povo. E Moisés não tomou isso como privilégio, como algo, Deus me escolheu para fazer de mim um novo povo. Moisés sabia que tinha um povo imperfeito, sabia que tinha uma igreja cheia de defeitos, mas ele tinha um compromisso com aquela igreja, com todos os defeitos dela. E ele assume o compromisso com aquele povo, e o primeiro argumento dele é a própria promessa de Deus. Ele toma por base a promessa de Deus. Ele vai dizer para Deus: o Senhor fez uma promessa lá no passado, que o Senhor seria com os pais desse povo, com Abraão, com Isaac e Israel, e o Senhor prometeu lá no passado que daria a esse povo a terra. O compromisso de Moisés com aquele povo falho, cheio de erros, era um compromisso que tinha por base a promessa de Deus. Ele não tinha compromisso com o povo pelo povo, mas ele tinha compromisso com o povo pela promessa de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, há 114 anos. Claro, a igreja, nenhum de nós, né? Nenhum de nós. 104, desculpa, é porque... corrente, irmãos, agora tem esse negócio, né? Corrente. 104 anos. Agora preste atenção, os irmãos. Nós não devemos ter compromisso com esta igreja, por esta igreja.
Mas o nosso compromisso com essa igreja deve ter por base a promessa de Deus. E qual é a promessa de Deus? O Senhor Jesus, antes de subir ao céu, reuniu a sua igreja e disse assim: ide, fazei discípulo de todas as nações, e eis que estarei convosco. Essa é a promessa, todos os dias até a consumação dos séculos. O meu compromisso com essa igreja deve ter por base a promessa do Senhor Jesus. E quando a gente diz que quer fazer a obra missionária no mundo, quando nós estamos plantando igreja nesse Piauí, e a Consolação indo para o Peru, e a Carlinha indo lá para a Amazônia, e se Deus quiser a Keren indo lá para a África, nós estamos dizendo assim, nós temos um compromisso com a promessa de Deus. Esse povo é imperfeito. O irmão vai chegar um dia para mim e vai dizer assim: pastor, tem um membro da sua igreja que é assim e assado. E eu vou dizer, tem outro que é cozido, não é só assado. Porque nós somos imperfeitos, irmãos. O seu compromisso com essa igreja não tem que ter por base a igreja, mas a promessa do Senhor para essa igreja. Mas Moisés tem um compromisso com aquele povo, na base do compromisso, mas também na base daquilo que ele entendia que Deus poderia fazer com ele através do povo. Ele vai recordar para o Senhor a maneira que o Senhor tirou o povo do Egito e como o Senhor o usou para fazer isso. E ele vai argumentar com o Senhor que se o Senhor destrói o povo ali, o próprio povo do Egito vai dizer assim: tirou daqui para matar lá. Ele vai argumentar com Deus dizendo assim que ele, Moisés, quando foi chamado, tinha uma missão que Deus lhe deu. E se a gente recordar, quando Deus lhe deu, ele mesmo se dizia indigno, incapaz. Ele pediu para Deus chamar outro, ele alegou que não sabia falar, ele alegou que não tinha condições, ele fez todas as alegações possíveis. Agora ele está recordando para o Senhor, dizendo assim: olha, Senhor, o Senhor quando nos tirou de lá, nós tínhamos uma caminhada a fazer. Então deixa eu dizer para o irmão, se o irmão chega nessa igreja chamada Primeira de Teresina, eu espero que o irmão firme um compromisso com essa igreja, não por causa dessa igreja, mas porque o irmão sente de Deus que Deus tem algo para o irmão, para fazer com o irmão através dessa igreja. A minha esperança é que você não chegue aqui para sentar nesses bancos. Esses bancos são muito bons, são tão bons que quando a gente fez 100 anos, nós tentamos abrir mão deles e botar poltronas aqui. Mas os irmãos votaram que não, preferiam esses bancos aqui, não queriam poltronas. Vocês ainda vão achar por aí assim, alguns pedaços de almofadas por aí que estão soltos, porque foi isso aí que a gente fez o orçamento e trouxe para mostrar como era que ficava. Está por aí, os irmãos têm uns deles soltos por aí. Mas naquela ocasião os irmãos disseram: não queremos poltronas, queremos esse banco aqui, ó, madeira. Pois é, então quando o irmão chegar nesta igreja, entenda que o irmão não veio para cá para ter compromisso com o banco, para sentar aqui. Mas é porque o irmão entendeu que Deus tem algo para fazer na sua vida e com a sua vida através dessa igreja. O irmão chegou aqui não para passar uma tempestade, o irmão não chegou aqui para passar um vento forte, o irmão chegou aqui para ter missão, para ter algo a realizar. E aí você pode olhar para aquela mão lá, põe aquela mão de volta aí para mim, por favor. E aí você pode olhar aqueles 5 princípios, e aí você pode dizer assim: olha, eu tenho uma missão que Deus me deu numa área dessa. E aí você vai chegar e dizer para nós: olha, eu tenho que fazer algo, mas eu não posso ficar parado, porque Deus não me chamou para limpar banco. Porque se você sentar aqui, eles são limpos, lógico, toda semana a gente limpa, né? Mas se você sentar várias vezes e ficar só sentando, você vai também ajudar a limpar, e eu não quero que você faça só isso. Você pode ter um compromisso com oração, com evangelização, com plantação de igreja, com formação de liderança, com compaixão e graça. Mas deixa eu dizer uma última coisa para você.
Moisés assumiu um compromisso, primeiro com base numa promessa de Deus, segundo com o entendimento do que Deus tinha para ele com aquele povo. Mesmo que Deus lhe deu uma nova chance, de uma nova história, ele não aceitou. E por último, Moisés assumiu um compromisso radical com aquele povo, mesmo sabendo que o povo era imperfeito, pecador. O compromisso foi assim: Senhor, se o Senhor não pode perdoá-los, risca-me do teu livro. Moisés estava dizendo assim: o Senhor quer riscar esse povo, o Senhor quer acabar com esse povo, então começa comigo. Já que o Senhor vai riscar esse povo, risca a mim primeiro. Risca-me do teu livro que tens escrito. Sabe, eu espero que você tenha chegado aqui e você assuma assim com essa igreja um compromisso radical. Na história dessa igreja a gente teve muitos momentos lindos, mas tivemos também muitos momentos trágicos, terríveis. Os mais antigos aqui podem contar. Mas eu nem gosto que eles contem os momentos terríveis, eu gosto que contem os momentos de bênção, porque os terríveis não edificam ninguém. Mas essa igreja já passou momentos terríveis, feridas, marcas, choro, separação. Eu espero em Deus que nunca mais tenhamos isso. Mas como nós somos humanos, é possível que um dia tenha isso. Eu oro para não ter e eu não quero estar aqui para ter. Mas eu não vou dizer a você que não tenha. Mas eu quero dizer para você que mesmo que tenha, o seu compromisso tem que ser radical. Se você é daqueles que no momento que o povo passa por um problema, você quer cair fora do barco. Se você é aquele que no momento que a sua igreja passa por necessidade, a sua igreja sofre, você quer abandoná-la, você não é digno de ser membro da sua igreja. Você não é digno de estar na igreja se você, no momento que ela mais precisa de você, você quer cair fora. No momento mais difícil daquele povo, no momento que Deus queria riscar aquele povo, e aquele povo merecia ser riscado, Moisés disse: começa comigo, risca-me do teu livro. Então, se o irmão quer fazer diferença, se a gente quer que essa igreja faça diferença, se a gente quer que essa igreja seja igreja do Senhor Jesus, a gente precisa ter com essa igreja compromisso radical. De dizer assim: Senhor, se tem que fazer alguma coisa, começa comigo. Se eu não posso assumir a culpa do meu povo, se eu não posso assumir a culpa da minha igreja, eu não sou digno de ser parte dela. É muito triste, irmãos, quando algo acontece na igreja e a própria igreja, que sou eu, que é você, fica dizendo assim: a igreja fez isso, a igreja fez aquilo, o irmão fez aquilo. Não, Isaías, quando foi para o templo e ele viu a santidade de Deus, ele disse: eu sou pecador. Começou com ele. E depois ele virou e disse: Senhor, eu tenho um povo de lábios impuros, eu tenho um povo, eu sou parte de um povo que é pecador também. Ele assumiu a culpa do povo. Ele assumiu a falha do povo. E na hora que Deus disse: quem é que eu vou chamar para mudar a situação? Ele também se ofereceu como solução: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas ele não apontou o povo. Ele não disse: Senhor, é esse povo lá. Ele disse: eu sou parte desse povo. Ele colocou a si mesmo, assumindo a responsabilidade pelas falhas e o erro do povo. E quando Deus precisou de alguém, quando Deus clama por alguém, Ele é o primeiro a dizer: eis-me aqui. Eu queria desafiá-lo nessa noite. Aqui tem muita gente que ora. Tem uns irmãos aqui que são meu socorro. Que nas horas de maior angústia eu peço socorro a eles. Eles oram.
E quem é esse povo que está aqui, que é da parte do GPO? Se tiver alguém aqui, vem aqui na frente. Fica bem aqui perto de mim. Põe aquela mão de volta aí para mim, por favor. Fique bem aqui desse lado aqui, irmãos, por favor. Mas nós optamos para fazer evangelização pelos pequenos grupos. E nós temos muita gente de pequenos grupos aqui. Eu queria chamar aqueles que são supervisores, líderes de pequenos grupos, que viessem aqui. Fique bem aqui comigo, aqui na frente. Os que são coordenadores, líderes de pequeno grupo, fique bem aqui comigo. Vem aqui, ó. Fica bem aqui, ó. Jackson, fica bem aqui comigo, Jackson. Aqui, pode ficar bem aqui na frente da mesa aqui. Nós temos muita gente envolvida. Fica aqui na frente da mesa aqui, os líderes de pequeno grupo, ó. Fica bem aqui Isso, pode ficar na frente da mesa. Nós temos muita gente envolvida com plantação de igrejas. Nós temos um conselho missionário. Nós temos gente que se dedica à evangelização, a interpretar americanos. Se você é parte desse trabalho de plantação de igreja, eu queria que você viesse para cá, para o meu lado também. Eu queria que você viesse bem para cá, ó, para trás aqui, ó. Aqui em cima. Você já participou, participa desse projeto de plantação de igreja, você já esteve lá. Isso é feito, às vezes, através de pequenos grupos, das organizações, mas tem muita gente aqui que é envolvido com isso. Então, se você está, os irmãos que são intérpretes, os irmãos que sempre estão conosco nesse trabalho de plantação de igreja, que estiveram em Alegrete, que estiveram em Francisco Macedo, que estiveram em Pio Nono. Fica bem aqui, irmão Dionísio, ó. Aqui em cima, aqui, ó. E nós temos muita gente de compaixão e graça, irmãos. Muita gente de compaixão e graça, gente que participa do projeto com os dentistas, os médicos, o projeto com as crianças PIB 414, o projeto de alfabetização de adultos. Queria que você viesse aqui para o lado, aqui, ó, para o lado da Keren aqui. Eu sei que ela estava ali no grupo, eu trouxe ela para cá. Pessoal que corta cabelo, pessoal que participa do nosso projeto, nosso pedreiro, nossos engenheiros, eletricistas, enfim. Queria que viesse para cá. Essa turma de ação em graça planta igreja, essa turma de ação em graça faz discipulado, eles estão sempre ajudando. Roberval, nosso fotógrafo, é coordenador do projeto com as crianças, PIB 414, né? Então tá essa turma aqui. Agora, se Deus falar ao seu coração e você entender que pode compor essas equipes aqui, dizer, olha, eu quero fazer algo, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse para cá, só se juntar com um grupo desse aqui. Aqui a gente tem o pessoal da oração, aqui a gente tem o pessoal de pequenos grupos, aqui nós temos o pessoal de compaixão e graça, e aqui nós temos o pessoal de plantação de igreja. Então, se você sente que Deus está falando ao seu coração, sai do seu lugar, se junta com um grupo desse aqui, dizendo, olha, eu não sei quando, mas eu quero fazer parte dessa equipe aqui, eu quero me envolver com eles. Pode escolher qualquer grupo desse aqui. Pode escolher 2, mas agora você fica do lado só de um. Pode sair do seu lugar. Pode se juntar com um desses grupos aqui.
Tem mais alguém? O Yuri é nosso pastor de jovens. E a gente tem alguns pequenos grupos de jovens, mas nós precisamos de muito mais. Então, você que é jovem e quer se envolver com a nossa juventude e não está envolvido ainda, eu queria chamar você para sair do seu lugar. Fica bem aqui do lado do Yuri, aqui, ó. Eu quero me envolver com essa juventude. Eu estou aqui na igreja, não me envolvi ainda não vim nos cultos, não vim num pequeno grupo de jovem, porque a gente precisa entregar essa igreja para a juventude. Amanhã nenhum de nós vai estar aqui, e eles têm que conduzir essa igreja. E aí, se você ficar no banco, você não vai conduzir ninguém. Então, eu estou desafiando você que é jovem. Se você não está envolvido, sai do seu lugar e vem para cá. Fica bem aqui do lado do Yuri. Bem aqui do lado do Yuri. Tem mais alguém? Pode levantar do seu lugar. Tem mais alguém? Irmã Edileuza, vem cá. Ontem as mulheres fizeram uma reunião da liderança. E elas querem começar um trabalho de pequenos grupos de mulheres. Na verdade, elas vão apresentar isso no culto. Que dia é o culto? Dia 9 de fevereiro. Eu estou me antecipando. Se você é mulher dessa igreja e ainda não está envolvida com as mulheres da igreja, não veio para a reunião, aí, ó, eu chamo você para vir para cá. Vem aqui para o lado da irmã Edileuza. Vem aqui para o lado da irmã Edileuza. Eu quero me envolver com o grupo das mulheres. Tem alguém? Qualquer das irmãs que está aqui presente. Tem mais alguém? Você já viu que eu estou provocando você até a hora que você vai levantar, né? Eu estou sem o presidente dos homens aqui. Irmão Osaías, vem cá, Osaías, vem cá, representando os homens. Vem cá, Osaías. Depois você vai passar o cajado para o presidente dos homens, que não está aqui. Nós temos muitos homens na igreja, mas a gente precisa, fica bem aqui, Osaías, aqui, ó. A gente precisa que esses homens se organizem, que botem olha, o Osaías bonito aqui, de paletó e tudo. Por isso que eu chamei ele para representar os homens. A gente está precisando de homens que se organizem, né? Homens que se envolvam, que ganhem outros homens para Cristo Jesus, que ajudem outros homens na liderança do lar, da família. Então, se você quer se envolver com os homens da igreja, vem cá para o lado do Osaías aqui, ó. Bora, quem é o primeiro a sair do lugar e dizer, eu quero me envolver com os homens da igreja? Fica aqui do lado do Osaías. Tem alguém? Amém, irmão Armandinho? Tem mais alguém? Mais algum homem? Rapaz, tem tanto homem nessa igreja. Eu não posso levantar você do banco, senão eu quebro a coluna. Mas o Espírito Santo pode. Mais alguém? Nós vamos orar, porque eu sei que você está para me mandar embora, para eu parar de apelar. Mas Deus vai incomodar você mais do que eu. A gente encerra o culto e Deus vai ficar no seu coração, dizendo, você devia ter ido, você devia ter ido. Deus vai ficar incomodando você. Nós vamos encerrar. Tem mais alguém? Vou pedir que todos os irmãos fiquem em pé. Eu agradeço que você veio aqui hoje à noite. Eu agradeço a você que assistiu pela internet conosco. Deus abençoe você. Talvez você esteja assistindo
e diga: olha, eu quero ser parte de um grupo desse, entre em contato conosco, tá? E nós vamos orientar você. Vamos orar. Deus, obrigado por estes irmãos que estão aqui. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito através deles com esta igreja. Deus, nós temos uma tarefa tão grande, um estado tão grande para alcançar, uma missão tão imensa dada pelo Senhor por nós, de sermos testemunhas em Teresina, no Piauí, no Brasil, no mundo. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Pai, nós não queremos fugir da missão, nós queremos cumpri-la. Nós carecemos da ajuda do Senhor. Sem o Senhor não vamos conseguir. Sem o Senhor estamos perdidos. Por isso pedimos: socorre-nos, ajuda-nos. Nos dá os recursos que precisamos, nos dá a disposição que carecemos, nos dá a ousadia que só vem do Teu Espírito Santo. Usa as nossas vidas. E aos irmãos que estão aqui, e aos que participam pela internet, que o Senhor continue incomodando, falando aos seus corações, de tal modo que eles entendam: nós precisamos de um compromisso radical. Porque o Senhor teve um compromisso radical conosco. O Senhor foi até a morte, morte de cruz. O Senhor não recuou. Deus, e nós não podemos recuar diante da missão que o Senhor nos entregou. Se temos que morrer por isso, Deus, que o Senhor nos risque. Mas nós precisamos de um compromisso radical. Usa as nossas vidas, Pai. Que sejamos semeadura nessa terra. E onde quer que a nossa voz alcance e o nosso testemunho chegue, que o nome do Senhor seja honrado. Que nenhuma vida nossa seja motivo de escândalo para o Senhor, mas as nossas vidas sejam luzeiros nessa terra. Que a Tua graça seja sobre nós, em nome de Jesus.